Salve, salve nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. E hoje, novamente, estou aqui sozinha para falar de um assunto feminino. Como é ser mulher viajando pelo Oriente Médio? Muitas mulheres me perguntam sobre como é viajar pelo Oriente Médio, pela questão cultural, religiosa, enfim. Então, se você tem curiosidade nesse assunto, já chega deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal se você ainda não é inscrito e bora falar sobre Oriente Médio. A primeira coisa que precisa ser dita é que Oriente Médio é uma região e ela é composta por vários países diferentes. Então é difícil você generalizar, né, esses países, porque cada um tem hábitos, costumes e leis distintas. É uma região do mundo que é composta majoritariamente por países de tradição islâmica, então por isso acaba que muitas vezes a gente coloca tudo no mesmo balaio, né? E que tem ali uma certa semelhança cultural, mas que você precisa conhecer exatamente o país em que você vai passar na sua viagem para não passar vergonha, né? Porque, por exemplo, na nossa viagem pelo Oriente Médio, a gente passou por Israel, e Israel é um país de maioria judaica. Então, as tradições, os costumes são completamente diferentes, por exemplo, do Irã, que foi outro país por onde a gente passou e que é um país de maioria muçulmana. Então, fique atenta aí para as regras do país onde você vai, né, para os costumes, para que você não cometa gafes. E acho que esse é um dos pontos principais, assim, que a gente tem que ficar atenta, né? Sendo mulher ou sendo homem, é importante que você conheça a cultura do lugar que você está indo visitar. Perceba qual é a maioria religiosa, se essa religião coloca hábitos e costumes que são importantes no dia a dia das pessoas, tipo de roupa, tipo de comportamento, porque isso vai ajudar você a se mesclar ali, né, naquele meio. E principalmente para que você possa respeitar essas tradições. Você, como turista, você é o invasor, digamos assim. Então, não queira que eles se adaptem aos seus costumes ou àquilo que você pensa. E sim o contrário, você tem que se adaptar aos costumes do lugar que você está visitando, né? Uma dessas coisas que a gente teve que ficar atento quando a gente estava viajando, por exemplo, foi quando a gente foi para o Irã. Porque no Irã, ele é um país em que as leis são determinadas pela religião. Então ele é um estado de tradições islâmicas. E isso faz com que algumas coisas que são pregadas no islamismo se tornem leis. Como, por exemplo, o uso do hijab, que é aquele véu cobrindo a cabeça das mulheres. Então, a partir do momento em que nós pousamos no Irã, dentro do avião ainda, eu tive que cobrir a cabeça com um lenço. Muita gente encara isso como uma forma de opressão. Ai, que absurdo, a mulher tem que cobrir a cabeça. Eu digo que, assim, pelo menos a minha experiência com o uso do véu não foi negativa, não foi desconfortável, foi super tranquilo. E, inclusive, as iranianas, elas usam o lenço bem folgadinho, assim, mostrando boa parte da cabeça. Eu, como não estou acostumada a usar o lenço, né, eu optei por usar um que era mais fácil, que você só enfia, assim, e ele tinha um elástico. E ele ficava bem coberto, assim, até era engraçado porque o pessoal achava estranho uma turista usando um hijab tão fechado, né, eles perguntavam se eu era muçulmana de verdade. Porque mesmo as iranianas, elas não usam um hijab tão comportado assim, elas usam lenços bem bonitos, assim, estampados, coloridos, e colocados de forma super moderna. Eu particularmente acho bem bonito. Claro que ser obrigada a usar não é tão legal, né? Imagino que a vida inteira usando lenço, uma hora você deve encher o saco, mas eu acho um acessório bem estiloso. E não é só o hijab, né, que é obrigatório usar. Tem algumas regras de vestimenta também, não só no Irã, mas em outros países que a gente passou, inclusive fora do Oriente Médio, por exemplo, na Ásia. Muitos países eles têm uma etiqueta de vestimenta, assim. E aí não é só para as mulheres, mas também para os homens. Então é legal você ficar atenta a isso. Por exemplo, no Irã, né, que eu estava falando, você não pode usar roupas justas, você não pode usar roupas curtas, você não pode andar com o braço de fora, você
tem que cobrir tanto braços quanto pernas completamente e nada muito colado no corpo. Então, isso também é um ponto a ser levado em consideração quando você for fazer a sua mala. Mas não é só para as mulheres isso não. Os homens também não podem usar bermuda e nem regata. Então, não é só para mulher que tem restrição, tá? Se você é homem, observe também as regras de etiqueta aí do país que você está indo visitar. E foi a mesma coisa em alguns países da Ásia, né? A gente passou por países asiáticos que também têm tradições religiosas muito fortes e que também não dava para usar roupa curta. Antes de ficar de biquíni na praia, eu sempre observava como as mulheres estavam vestidas ali. Porque se ninguém tá de biquíni, eu não vou ficar de biquíni. Chega numa praia que tem mulheres que estão de burca na praia. Aí, obviamente, você não vai ficar despida, desrespeitando os costumes daquela região. E a mesma coisa para os homens. Muitas vezes, principalmente na Ásia, a gente viu que os homens entravam na água de bermuda e camiseta. Eles não ficavam de sunga e nem mesmo só de short, né? Eles entravam na água de roupa, as mulheres e os homens. Então, quando acontecia isso, a gente também ficava de roupa e evitava expor muito o corpo, né? Para não ser uma coisa chocante. E acho que esse é o ponto principal, assim, o respeito que você tem que ter com a cultura de cada lugar. E uma outra coisa que me perguntam bastante, né, é como eu fui tratada nesses países do Oriente Médio, né? Principalmente como os homens me trataram. E eu não tive nenhuma experiência negativa nesse sentido em nenhum dos países do Oriente Médio que a gente visitou. A gente visitou a Turquia, a gente visitou Israel e a gente visitou o Irã. E esses três países eu sempre senti um respeito muito grande. Em nenhum momento eu me senti desvalorizada ou diminuída por ser mulher. É claro que eu não posso falar sobre como é viver nesses países, porque eu não tive essa experiência, mas como turista eu sempre fui muito respeitada, sempre os homens foram muito respeitosos e em nenhum momento eu me senti oprimida por ser mulher, nem nada assim. É muito mais a forma como você encara, né, do que a forma como as pessoas te tratam. Inclusive na Turquia, a gente teve uma situação em que eu tava com uma roupa bem aberta, assim, né, um vestidinho, enfim, e sandalinha, e a gente teve que parar num hotel, que depois a gente descobriu que era um hotel tradicional, muçulmano, e as pessoas estavam super bem vestidas, as mulheres estavam todas cobertas, e naquele momento eu me senti mal, porque eu estava vestida de forma inapropriada, né? Eu estava muito exposta, mas em nenhum momento eles me olharam feio ou me trataram de maneira rude por eu estar daquela maneira. Pelo contrário, eles foram muitíssimo educados, acolheram, foram simpáticos e fizeram de tudo para agradar a gente, né, turista que estava ali. Então, eu acho que às vezes a maldade ela tá muito mais nos olhos de quem olha do que no que está acontecendo ali de verdade, né? Nesse sentido, alguns países do Oriente Médio eles sofrem um preconceito muito grande, porque se a gente for ver, não é só ali que existem tradições um pouco mais repressoras para as mulheres. Se você vai aqui na América do Sul mesmo, aqui no Brasil mesmo, existem regiões que são muito religiosas, muito tradicionais e que por muitas vezes podem até ser mais machistas do que nesses lugares que exigem que você cubra a sua cabeça, por exemplo, sabe? Então eu não estou julgando, não estou colocando na balança quem é melhor, quem é pior, mas eu acho que antes da gente julgar o vizinho, a gente tem que olhar um pouco para si mesmo e perceber se a gente também não tem atitudes que possam ser opressoras sem que a gente perceba, né? E não olhar para o Oriente Médio e pensar, nossa, eles estão errados, nossa, como eles são opressores. Eu acho que não. Eu acho que é legal você olhar, ver como a vida por ali acontece, sem julgar e respeitar, porque são os costumes deles. E por fim, né, aquela pergunta que o pessoal sempre faz também, é seguro viajar pelo Oriente Médio sendo mulher e estando sozinha? Eu digo que sim. Eu iria sozinha tranquilamente para o Oriente Médio. Em nenhum momento, em nenhum desses países que a gente passou ali naquela região, eu me senti ameaçada ou insegura. Eu acho que são países muito seguros, inclusive,
e em que o respeito para com a mulher ele é muito grande. Até porque como as relações elas são um pouco mais distantes, no Irã, por exemplo, os vagões de trem são separados, homens e mulheres, né? Então não se juntam. Isso acaba dando uma segurança até maior para a mulher que vai viajar sozinha, né? Então, se você pensa em viajar pelo Oriente Médio, mas estava com receio de ir porque você é mulher e vai sozinha, pode perder seu medo e curta muito a sua viagem, porque o Oriente Médio é uma região incrível do mundo, que a gente gostou muito de viajar, um caldeirão de culturas riquíssimas, comida deliciosa, lugares belíssimos. Então, recomendo a viagem pelo Oriente Médio. E se você gostou, deixe seu like. Se você quiser deixar algum outro comentário de alguma experiência que você teve como mulher viajando aí por essa região do mundo, escreve aqui nos comentários, ou apenas uma mensagem de incentivo aí pra gente continuar os nossos vídeos, e bora viajar junto!